Olá, Nutri! Seja muito bem-vinda ao nosso canal do 3 para Nutrir. Deixa eu te explicar quem nós somos. Somos 3 nutricionistas apaixonadas pela nutrição e super conscientes do papel da alimentação equilibrada e de um estilo de vida saudável, o impacto que isso dá na qualidade de vida e na longevidade saudável dos nossos pacientes. Nós queremos que você venha para o nosso time e para isso a gente está compartilhando o nosso conhecimento e também compartilhando conhecimento científico atualizado e de qualidade para ajudar você a ser um nutricionista cada vez melhor e ajudar mais e mais pessoas a terem uma melhor qualidade de vida. Então, se você já quer ficar crescendo com a gente, não deixe de assinar o nosso canal e também clicar no sininho das notificações, porque aí você vai receber todos os nossos vídeos e ficar por dentro de todo o nosso trabalho. Eu também te aconselho a nos seguir nas nossas redes sociais, tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou uma das 3, meu nome é Amparo, eu sou nutricionista, sou formada pela USP em 91, faz muito tempo. Também tenho mestrado pela USP na área de geriatria e gerontologia. Eu já atuei em todas as áreas de nutrição e há 10 anos eu sou docente numa universidade aqui de São Paulo, uma universidade privada, nos cursos de nutrição e enfermagem. Junto com as minhas 2 amigas, Andréa Vartanian e Letícia Dias, nós formamos o 3 para Nutrir. E estamos aqui hoje com o nosso primeiro vídeo para te falar um pouquinho sobre uma doença que com certeza você vai encontrar na sua vida para atender alguém. Não importa a área de atuação que você escolher. Se você for para um restaurante industrial, você vai ter que atender um paciente assim. Se você for para a área de escolar, você vai encontrar um paciente assim. Se você abrir o seu consultório próprio, com certeza você vai atender um paciente assim. Nós estamos falando de uma doença que atinge mais de 500 milhões de pessoas no mundo e só cresce. A tendência é astronomicamente ela aumentar. A gente está falando também de uma doença que tem uma implicação direta com a alimentação e o estilo de vida. E se você ainda não desconfiou, nós estamos falando do diabetes. Esse é o nosso tema de hoje. Vem com a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa doença, sobre como a gente pode modificar o rumo dessa doença para os pacientes e tudo que você pode fazer para melhorar a qualidade de vida dos diabéticos. Bom, a gente vai começar definindo o que é diabetes. Gente, a diabetes, ela é considerada um excesso de glicose no sangue. Ela é diagnosticada através de um exame de sangue e 2 exames seguidos com alteração vão determinar o diagnóstico desta doença. Apesar dela ser muito prevalente, e ela ser bastante pesquisada, ela não é novinha não. Ela surgiu no mundo, existem relatos, imagina só que coisa doida. Existem papiros egípcios de mais de 3.500 anos que relatam pessoas cuja urina atraía formigas. Essa é uma das principais características, né, da diabetes. A pessoa tem tanta glicose no corpo, né, circulante no sangue, que ela acaba sendo eliminada pela urina. Esse excesso acaba sendo eliminado pela urina. Infelizmente, no Egito Antigo, não havia muito o que fazer por essas pessoas. Provavelmente, elas eram acometidas pela diabetes tipo 1, que a gente já vai entender daqui a pouco. E aí não existia tratamento, medicação, enfim, usavam-se as ervas, o que tinha de possível, orações, etc. Mas muitas pessoas morreram de diabetes com certeza ao longo da história. Esse mistério, né, da urina cheia de formiga
começou a ser desvendado no ano de 1889, quando 2 pesquisadores alemães estavam estudando sobre a fisiologia da digestão. E aí eles viram lá o pâncreas, né, que é um anexo ali, tá escondidinho atrás do intestino. E eles pensaram assim, nossa, será que esse órgão tem alguma relação com a digestão? O que será que ele faz? E aí a curiosidade levou o homem a extrair o pâncreas de um cachorro. Ai, gente, parênteses importante, né? Infelizmente, vários animais têm dado a vida para contribuir na pesquisa científica. A eles, a nossa homenagem. E graças a eles, a gente tem feito muitos avanços para conseguir tratar seres humanos de uma forma melhor. Crueldades à parte, o cachorro ficou sem pâncreas. E aí, os pesquisadores observaram que o sangue dele começou a ter mais glicose, mais do que o normal. E também que ele tinha uma sede furiosa. Então, eles começaram a associar, tiramos o pâncreas, ele tem mais glicose no sangue, ele tá com muita sede, vamos colocar um pedacinho do pâncreas de novo e ver o que acontece. E dito e feito, depois desse procedimento, o animal passou a ter níveis mais regulares de glicose no sangue e a sede também diminuiu. Daí foi a primeira associação da importância do pâncreas, do trabalho do pâncreas no metabolismo dos carboidratos. Só que naquela época ainda não se entendia de que forma isso acontecia. Muitos estudos, muito tempo depois, só lá no século XX, quando a gente estava aí por volta dos anos 70, é que se descobriu algumas das funções do pâncreas, as funções endócrinas, né? Então foi quando se percebeu que o pâncreas fazia enzimas digestivas que participam ativamente da digestão e absorção dos nutrientes, que são as enzimas pancreáticas, e também alguns hormônios, como a glicose, o glucagon e a insulina. Particularmente a insulina tem um papel muito importante no metabolismo dos carboidratos. Ela vai começar a ser produzida a partir do momento que você coloca alguma coisa com sabor doce na boca. As papilas gustativas da língua detectam esse sabor. Prontamente mandam uma mensagem para o cérebro e falam, olha, tá chegando açúcar. E essa mensagem que vai para o cérebro é encaminhada para o pâncreas, que imediatamente começa a produzir insulina para deixá-la livre na corrente sanguínea, a fim de captar essa glicose e, juntamente com ela, passar pelas células, ativando a abertura dos receptores. Insulina e glicemia e glicose entram na célula para ativar o trabalho da mitocôndria, que vai captar essa glicose e começar a oxidá-la a fim de que ela vire energia. Ela vai acabar produzindo ATP. E aí a gente corre, a gente pula, a gente pensa, a gente fala, a gente estuda e a gente funciona. Bom, já deu para perceber a importância do metabolismo dos carboidratos de forma adequada, né? Então, quem não consegue fazer isso por algum motivo, vai ter toda a sua questão energética comprometida, pelo menos por um tempo, até que os mecanismos alternativos sejam acionados. Ok, entendemos então a importância da insulina e como ela é importante para levar a glicemia para dentro da célula. Você percebeu a complexidade desse sistema? A gente tem vários órgãos envolvidos e várias sinalizações diferenciadas envolvidas, né? Papila gustativa, a questão cerebral, a produção de insulina. E por conta dessa complexidade metabólica, a gente pode imaginar que existem diferentes tipos de diabetes, porque dependendo do local que está prejudicado, a gente vai ter uma questão metabólica diferenciada. A primeira que a gente precisa olhar é a diabetes insulino dependente ou diabetes tipo 1. Ela é uma doença considerada autoimune. Por alguma questão, as células pancreáticas não são compreendidas como células próprias e elas começam a serem realmente destruídas. Isso vai gerar uma deficiência na produção da insulina,
ou uma produção de insulina não biologicamente ativa. É claro que o pâncreas não vai ser totalmente destruído, mas acontece uma questão de sinalização inadequada, né? O sistema imune atinge algumas células pancreáticas. Quando a gente tem essa condição, que é muitas vezes determinada geneticamente, a gente tem então uma diabetes na qual o paciente precisa de insulina exógena para conseguir fazer todo esse metabolismo do carboidrato. Por ser uma questão bem relacionada com genética, a gente costuma ter um diagnóstico pela infância, pela adolescência, comecinho da adolescência. E aí, o paciente vai, então, tendo esse excesso de glicose no sangue e vai passar por uma série de exames, enfim, a gente vai entender melhor o diagnóstico um pouquinho mais pra frente. Fica aí, não vai embora, tem coisa interessante chegando. Aproveita e deixa um like aqui nesse vídeo. Sabe por quê? Porque aí assim você ajuda muito a gente. Cada like mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é relevante, é de importância. Então, dá esse jeitinho aí pra nós. Muito obrigada. Gente, aí a gente tem um segundo tipo de diabetes, que é o diabetes tipo 2, né? Segundo diabetes tipo 2. Olha só, ficou tudo no 2. A diabetes tipo 2, ela tem, ao contrário da tipo 1, que tem um pezinho muito forte na genética, a diabetes tipo 2 tem um pezinho muito forte na alimentação e no estilo de vida como um todo. E isso é uma excelente notícia, porque se a alimentação inadequada pode provocar diabetes tipo 2, a alimentação adequada e um estilo de vida saudável podem favorecer o controle desse tipo de diabetes. Então, esse paciente é um paciente que precisa muito do nutricionista, precisa profundamente da nossa orientação. O nosso trabalho pode modificar totalmente a qualidade de vida, a como esse paciente vai envelhecer e, principalmente, evitar as complicações da doença, né? Que são extremamente deletérias para o nosso organismo. Vamos entender o que acontece. Na diabetes tipo 2, que é diagnosticada geralmente lá na segunda metade da vida adulta, a partir dos 35, 40, 45 anos, ela ocorre por uma certa sobrecarga do pâncreas. Então, a pessoa come muito errado, come doce demais, é sedentária, muitas vezes é obesa, muitas vezes é hipertensa, tudo junto, né? Todo o pacote completo. E aí o pâncreas, ele vai sendo sobrecarregado. Além disso, erros alimentares podem promover a produção da insulina em momentos em que não existe glicose efetivamente disponível para ser absorvida. Essa insulina, ela vai passando pela corrente sanguínea e ela vai ativando os receptores da célula para a insulina, e elas acabam promovendo uma certa resistência, porque o receptor abre, mas a glicose não vem. Disso vem uma resistência à insulina. É um dos primeiros sintomas da diabetes tipo 2 se instalando no organismo. Daí, a gente começa a ter exames com alteração de glicemia, mas ainda não necessariamente com uma alteração suficiente para diagnosticar a diabetes. A partir da resistência à insulina, a gente acaba também produzindo menos insulina. E aí, a pessoa também acaba precisando de tratamento, de medicação, tanto para favorecer a abertura desses receptores, para a célula conseguir receptar a glicose, como para a gente melhorar essa função da insulina no pâncreas. E muitas vezes até precisa de insulina também. Isso tudo vai depender de uma boa avaliação médica, do resultado dos exames do paciente e em que momento do diabetes ele foi diagnosticado. Porque, pasmem, cerca de 40% dos diabéticos não sabe que tem a doença. Ai, que coisa triste, que coisa dramática. Porque você pode estar tendo todos os efeitos, né, deletérios do diabetes no seu corpo sem ter a menor ideia de que isso está acontecendo.
Bom, desses dois tipos de diabetes que são os mais prevalentes, né? A gente tem então diabetes gestacional, que é uma diabetes que aparece especificamente durante a gestação. Por isso é tão importante o pré-natal e o acompanhamento de todas as gestantes pelo seu obstetra e também por nutricionista, que pode evitar muitas vezes o surgimento dessa doença. E a diabetes gestacional é muito importante de ser diagnosticada, porque ela pode dar um desfecho desfavorável para a gestação, ela aumenta, sim, a possibilidade de aborto espontâneo, ela aumenta a chance de parto prematuro, ela pode provocar um crescimento anômalo do feto dentro do útero e ele nascer, por exemplo, muito grande para a idade gestacional. Ele pode favorecer que a mãe venha a desenvolver diabetes depois da gestação e também que a criança que nasce dessa gestação venha a desenvolver diabetes ainda numa fase mais jovem, tá? É importante acompanhar as gestantes durante esse período, justamente para tomar todas as medidas necessárias, inclusive os cuidados extras na hora do parto, porque o bebê que nasce de uma mãe que teve diabetes gestacional, ele corre um risco muito grande de ter hipoglicemia pós-natal. Ele tá lá dentro de um meio cheio de glicose, de repente ele não tem mais a glicose materna e ele pode ter níveis baixos de glicose logo após nascer. Então isso precisa ser monitorado porque é um risco de vida, tanto para a mãe quanto para o bebê. Depois, a gente tem uma diabetes, um tipo de diabetes que é bem recente, assim, ele não foi muito desvendado até o momento. É uma diabetes que se chama LADA. É uma diabetes insulina dependente, mas que não é diagnosticada na infância ou na adolescência. É uma diabetes diagnosticada já mais acima de 30, 35 anos. A pessoa, por alguma questão, não consegue mais produzir insulina de forma biologicamente ativa e acaba precisando de insulina exógena também. E fora essas, a gente ainda tem uma diabetes que é um pouco rara, que é a diabetes insípidos, que promove um excesso de urina para a pessoa. Então, a perda de urina excessiva vai provocar uma deficiência também de insulina e a gente acaba precisando aí de insulina por fora, né? Uma insulina exógena. Gente, como é que a gente faz para desconfiar que o paciente tem diabetes? Existem 3 sintomas clássicos. Coloca aqui nos comentários se você conhece alguém que está passando por isso. Primeira coisa que chama muita atenção. A pessoa tem uma sede excessiva. Por falar em sede, vou dar um tempinho aqui para beber minha água. Delícia! Gente, sede excessiva, por que que ela acontece? É bem fácil de entender. Se a gente tá com excesso de glicose circulando no sangue, esse sangue tá mais concentrado. E aí, na tentativa de diluir um pouco a concentração desse sangue, a gente aciona mecanismos de sede. Mas, gente, não é uma sedinha assim, é uma sede fenomenal. Tá? Então, fiquem de olho, as pessoas que tomam 3, 4 litros de água e uma sede que não passa, parece que ele está sempre sedento. Isso é um dos principais sintomas da diabetes. Aí, o que que acontece? A pessoa está bebendo muita água, automaticamente o rim é acionado para eliminar essa água. E, ao mesmo tempo, ele está lutando com os níveis de glicemia elevado no corpo. O rim, ele é preparado, ele é programado para segurar a glicose. Por quê? Porque a glicose, ela é um elemento essencial para o nosso corpo. Ela é a principal fonte de energia para a gente. O cérebro funciona com glicose. Então, a gente retém a glicose. Só que existe um limite que o rim consegue fazer isso. E conforme a gente vai bebendo mais água, o trabalho dele vai acelerando para eliminar o excesso de água, ele acaba também
cedendo e eliminando o excesso de glicose. Então, a segunda coisa que acontece é a pessoa fazer muito xixi e esse xixi conter glicose, que é uma coisa que normalmente não vai acontecer. Por conta de tudo isso, né, acontecendo, a glicose está circulando lá no sangue e ela não chega na célula. O que acontece? A célula está ávida por energia, ela não recebe a energia da glicose. Ela aciona os mecanismos de fome, porque ela não sabe que tem glicose lá no sangue e ele simplesmente não está conseguindo entrar na célula. Ela aciona os mecanismos de fome. E assim como a sede é uma fome que não se satisfaz com nada. E é um paradoxo danado, porque como a pessoa está necessitada de energia via carboidrato, é isso que ela tem vontade de comer. Pão, massa, doce, porque o cérebro sabe, faz parte da nossa ancestralidade, reconhecer que os alimentos que têm maior teor de carboidrato são boas fontes de energia disponível rápida. Bom, a fome está lá. A gente não consegue aproveitar o carboidrato, a gente precisa de energia. O que o corpo faz? Aciona mecanismos alternativos, entre eles administrar a produção de energia pela gordura. É por isso que o paciente emagrece muito rapidamente. É um dos outros sintomas que chama bastante a atenção. A pessoa costuma até desconfiar de outras doenças, como câncer, HIV, que são mais catabólicas. A gente emagrece e vai usando a gordura como fonte de energia. Este mecanismo, ele promove a formação de corpos cetônicos. São eles que vão para o cérebro para fornecer energia no lugar da glicose. E esses corpos cetônicos, eles dão um efeito colateral que também é bastante característico e bastante encontrado em pacientes diabéticos que ainda não sabem que têm a doença ou que estão descompensados, que é um odor característico de acetona. Sim, aquela que a gente usa para tirar o esmalte. É o mesmo cheirinho, tá? Ele tem um hálito cetônico, ele tem um suor cetônico, ele fica até com a roupa um pouco com esse cheiro que é até meio difícil de tirar mesmo lavando. Esses 3 sinais são típicos do diabetes, tá? Qualquer pessoa que tem, inclusive você, alguém da sua família, né, que tenha esses sintomas, precisa ser encaminhado para um médico para que ele consiga fazer os devidos exames e receber o diagnóstico médico do diabetes. A gente pode desconfiar, mas não pode dar o diagnóstico. O que a gente faz sempre é um diagnóstico voltado para a composição corporal, né? Desnutrição, eutrofia, etc. Então, cuidado com as suas falas com o seu paciente, né? Você pode pedir para investigar sintomas que você imagina que podem ser, tá? E agora me conta, você conhece alguém assim? Já atendeu alguém assim? Já se preocupou com ter diabetes alguma vez? Gente, uma coisa que é muito forte a gente precisa falar. Existem famílias inteiras que apresentam o diabetes. Por conta disso, muitas vezes a pessoa acha que é o destino dela, que ela não tem o que fazer. Pai tem, a mãe tem, o tio tem, o avô tem, todo mundo, sabe? Isso, na verdade, reflete um ambiente diabetogênico. São os hábitos e o estilo de vida daquela família que determinam o surgimento daquela doença naquele núcleo familiar. Olha só a maravilha de ser nutricionista. Você, através das suas orientações, pode mudar o rumo, o destino, a qualidade de vida de um paciente. E se você quer fazer isso de forma sólida, consistente, eu te recomendo que você conheça o nosso primeiro curso do 3 para Nutrir, que é o Básico em Diabetes, ferramentas para atuar na doença. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todo o jeitinho, todo o link para você conseguir encontrar esse curso. Ele tá muito perfeito, muito resumido, muito compacto, mas muito didático para você perceber como que toda essa doença acontece no corpo e principalmente como atuar com esses pacientes. Mas vamos falar mais uma coisa muito importante. Por que que o seu trabalho pode fazer toda a diferença na vida de um paciente diabético? Olha só,
Esse excesso de glicose no sangue vai interferir diretamente na transmissão de oxigênio pelo sangue em todo o seu corpo. E os órgãos mais afetados são aqueles que recebem a microcirculação. Então, é tudo que está nas extremidades, seja do nosso corpo, principalmente dos nossos pés, mas também dos nossos órgãos. Então, a microcirculação renal, a microcirculação dos olhos, a microcirculação que está lá dentro do nosso pulmão, a microcirculação que vai levar oxigênio para as partes mais distantes do nosso sistema muscular. Tem que lembrar que todo diabético é um arteriopata. Esse excesso de glicose faz microferidas no sistema circulatório e eles respondem com fibrose. Então, o diabético, ele é um indivíduo que ele tem uma tendência maior a desenvolver hipertensão por conta dessa fibrose que acontece no sistema circulatório. E todas essas complicações, elas podem levar à insuficiência renal, insuficiência hepática, insuficiência respiratória. A distúrbios de movimento, mas uma das coisas mais dramáticas, leva a amputações. Eu tenho uma estatística muito triste para te falar. De janeiro a agosto de 2023, foram feitas aproximadamente 7.000 amputações aqui no Brasil por conta de diabetes descompensada. 7.000 amputações que poderiam ter sido evitadas se as pessoas tivessem uma orientação e uma motivação adequadas para seguirem o seu cuidado pessoal. Essas amputações, elas vão ter um impacto direto, tanto na economia do país, da empresa onde a pessoa trabalhava, da família, mas principalmente na vida da pessoa, né? A autoestima vai modificar, a autoimagem vai modificar, a gente pode ter pacientes mais deprimidos e inclusive mais desmotivados para cuidar da doença. Então, a diabetes é uma doença que é muito comum e as pessoas tendem a achar que ela é normal, mas o nosso trabalho como profissional de saúde é convencer as pessoas de que não, ser doente não é normal. E a diabetes, particularmente a diabetes tipo 2, é 100% prevenível através de uma alimentação equilibrada e um estilo de vida saudável. E 100% tratável através dessas duas manobras. Então, vamos pôr a boca no trombone, Nutris. Sente a importância do nosso trabalho, abraça essa causa e vê como a gente pode modificar o perfil epidemiológico das nossas populações. Falamos de amputação e veja só, como que a gente trata esses pacientes. A dieta, gente, ela é um ponto chave no tratamento do paciente diabético. A gente precisa, principalmente, cuidar da qualidade. Eu quero deixar aqui bem claro que a dieta do diabético, ela é normotudo, normocalórica, normoproteica, normolipídica e normoglicídica. Não esquece disso! Deixa de lado essa história de que você tem que tirar carboidrato de paciente diabético e também deixa de lado que ele é obrigado a comer arroz integral. A gente tem 1000 maneiras de colocar fibras, vitaminas e minerais na dieta desse paciente. É um paciente que exige muitas vezes a nossa criatividade e o nosso conhecimento em alimentos. E se você quiser saber tudo, passo a passo, com detalhes de como fazer o plano alimentar desse paciente, olha aqui na descrição e vai lá conhecer o nosso curso, que tá tudo explicadinho lá. A doutora Andréa Vartanian deixou esse curso, ó, maravilhoso para você. E aí é isso, gente, cuidar da qualidade dos macronutrientes. Então, preferir carboidratos complexos, preferir, não exclusivamente. Cuidar de proteínas, oferecer proteínas magras, cuidar da qualidade das gorduras, tá? O paciente diabético precisa ser estimulado principalmente a beber água e a consumir a quantidade adequada de fibras para a vida dele. Mais um golinho aqui. E, gente,
esse é o nosso vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Então, não esquece de novo, deixa aquele like, aquele comentário, compartilha com alguém que está precisando desse conhecimento. E olha, acompanhe o nosso trabalho também nas nossas redes sociais, nosso Instagram tá aqui embaixo. Se você acha que você precisa de uma orientação mais individualizada sobre a sua carreira, eu te sugiro que você acesse o perfil da doutora Letícia Dias, que está aqui embaixo, que faz mentorias individualizadas. E se você quer ter mais conhecimento, ter a atualização constante através da leitura facilitada de artigos científicos, eu te sugiro a participar do Clube do Artigo, que está aqui embaixo no perfil Crachá de Nutri. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês, nutri abraços para todos e que a gente consiga, juntos, transformar a vida de mais e mais pessoas através de uma alimentação saudável, equilibrada, um estilo de vida adequado e até o próximo vídeo. Um beijo!